WhatsApp. WhatsApp Acorda Irmão 83 99800 0541. Então, irmãos, bom dia. Você que mais uma vez está conosco aqui para este encontro com os nossos convidados, os nossos entrevistados da semana. Hoje, como anunciamos, estamos recebendo a visita de uma pessoa muito especial. Aliás, nós recebemos a sugestão do nome dessa pessoa e, ao lançarmos o desafio e o convite, achávamos que ia demorar um pouco em função da sua agenda intensa, mas graças a Deus tivemos o prazer e a alegria de poder contar neste sábado. Então, a partir de agora, você que está nos acompanhando, tenho o prazer de mediar, de conduzir essa nossa entrevista. Hoje, a Rádio CPAD-FM tem de fato a honra de receber uma das vozes mais respeitadas da teologia e da missão no Brasil, com uma trajetória marcada pela entrega ao Evangelho e uma impressionante capacidade de comunicar com graça e profundidade, a doutora Durvalina Bezerra, que inspira gerações. Presente no recente encontro dos 50 anos do Pacto de Lausanne, ela segue sendo referência dentro e fora do país, dialogando com denominações diversas, sempre com um olhar sensível, firme e cheio de fé. Nesta conversa, vamos além do seu currículo, professora. Vamos à história, aos bastidores, às escolhas e aos sonhos que forjaram essa mulher que a igreja brasileira aprendeu a amar. Irmã Durvalina, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio CPAD-FM. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Queremos cumprimentar, saudar o pastor José Carlos de Lima, presidente da Igreja Assembleia de Deus, o pastor Isaac Venerando, diretor executivo da Rádio CPAD-FM, o jornalista Felipe Donner, apresentador do programa Acorda para Jesus, com muita gratidão, meu irmão Felipe, por você me convidar, por me dar essa oportunidade de estar no seu programa. Deus abençoe sua vida, que esse programa continue alcançando a muitos, para edificação das pessoas e para a glória de Deus. É um prazer estar aqui. Perfeito. Eu gostaria de começar esse momento com a senhora lhe perguntando qual é a primeira lembrança que a senhora tem da fé dentro de casa. Dentro de casa é a primeira pessoa que me inspirou, que me deu que me trouxe a percepção correta do Evangelho, foi meu pai. Meu pai foi frade franciscano. Ele queria pregar e tinha o sonho de viver a vida monástica. E ele foi para o convento e se dedicou a esse estilo de vida como frade católico. E eu nasci num lar católico, mas depois de um tempo, meu pai se converteu e ele nos chamou para a verdade da palavra de Deus, porque eu era muito mariólatra, muito católica,
mas eu não tinha experiência com Deus, eu não conhecia a verdade. A verdade do Evangelho foi meu pai que me deu o entendimento, porque ele pegava as decisões conciliares e ele fazia o contraponto com a palavra de Deus. Olha, minha filha, Maria foi colocada pela igreja como mãe de Deus. Os concílios definiram isso como a mulher que foi assunta ao céu, a mãe de Deus assunta ao céu. Na Bíblia você não encontra isso. E quando ele me deu a clareza da verdade, então eu entendi que eu precisava seguir Jesus. Agora, quem foi? Agora eu gostaria de saber também, nesse momento inicial, e quem foi a primeira pessoa que acreditou no seu chamado missionário? Meu pai, porque ele tinha um desejo muito grande, né, de pregar, como eu já falei, e quando ele se converteu, ele se tornou um pregador, e ele era mestre. O pastor da igreja reconhecia essa capacidade de ensino, e ele era respeitado dentro da igreja como um professor da escola dominical, um presbítero, tesoureiro da igreja, um pregador. Assim que ele se converteu, ele organizou um grupo, os embaixadores do rei. E esse grupo, todo final de semana, estava pregando ao redores da cidade, nas cidades adjacentes, né? Chegou a ser perseguido, né, pelo Frei Damião, né? Porque esses irmãos, para atrair as pessoas para o Evangelho, diziam: vai pregar o ex-frade franciscano. Então, ele tinha esse desejo de ser, né, o mensageiro, e foi. Então ele acreditou no meu chamado. Depois, o meu pastor, né, o pastor Raul de Souza Costa, da Igreja Congregacional Central, ele também acreditou no meu chamado e me enviou, né, para estudar no Betel Brasileiro. Eu tinha consciência do chamado e eu comuniquei, e graças a Deus, Deus permitiu que eu pudesse atender meu chamado. Com 18 anos eu cheguei aqui em João Pessoa, eu sou de Campina Grande, aceitando o convite, né, do Espírito Santo. Cheguei aqui para estudar no Betel, e depois do meu curso continuei trabalhando, sempre ligada ao Betel. Mas eu digo para você, né, como você me apresentou, né, Deus me deu a graça, né, de ser uma pessoa que está a serviço da Igreja Evangélica Brasileira. Ainda persistindo ainda nessas imagens, né, nessas lembranças e memórias, eu gostaria de voltar ainda para saber que memória a senhora tem da escola, da igreja, ali nesses momentos da infância e da juventude em Campina Grande. Olha, eu tenho memória, né, dentro de casa, né, de um lar piedoso, né, mesmo até meus 11 anos ainda dominado pelo catolicismo, mas depois todos, né, minha mãe se converteu, ela foi resistente, mas se converteu. Eu lembro, uma lembrança que traz muito alegria no meu coração,
de eu ver meu pai de joelhos orando pela conversão dela. Então, isso me marcou. Outra coisa que me marcou, me faz lembrar nesse período, é que lá em casa tinha um quadro de Jesus no Monte das Oliveiras, aquela pintura, né? Uhum. E quando eu estava na minha luta, né, para aceitar Jesus e me desprender, né, de Maria, eu olhei para aquele quadro e eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, eu quero te servir como meu pai está me ensinando. Eu quero te seguir, mas permita que seja com Maria. Era muito arraigado dentro de mim, essa mariolatria, na verdade, né? E essa oração não podia ser respondida, né? Porque Deus não pode negociar com a verdade. Deus não pode atender a um pedido que contraria, né, o seu propósito eterno. O propósito de Deus é Jesus, único e suficiente Salvador, e Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Então, a gente não pode colocar a religião ou qualquer entidade que a igreja coloca como mediador ou mediadora, que não seja Jesus, porque a verdade divina é absoluta. A verdade divina não pode ser contrariada. Então, eu tinha que me desprender, né, dessa afeição, né, pela Maria. A gente respeita, né, a Maria como a mãe de Jesus, não a mãe de Deus, mas a mãe de Jesus. Nós evangélicos temos muito apego, né? Admiramos, eu prego sobre a obediência de Maria em se submeter a essa missão de ser a mãe do Salvador. Mas a gente não pode contrariar a verdade bíblica. O próprio Cristo, né, quando estava na cruz, então ele disse, ele teve o cuidado com ela. Maria, aí está, né, o filho que aí seria João, né, para cuidar dela. Então, o evangelho é puro e simples. O evangelho tem que ser pregado como a Escritura nos diz, porque o próprio Cristo disse assim. O próprio Cristo disse: aquele que crê em mim, conforme a Escritura. Não é conforme a tradição, não é conforme decisões conciliares, é conforme a Escritura. Então a nossa fé tem que estar firmada na verdade bíblica. Agora, saindo um pouco desse contexto mais localizado lá da infância. Da infância e tal, na adolescência. Adolescência, né? Uhum. Quando a senhora saiu lá de Campina Grande, o que a senhora levava na mala e no coração? Eu levava um compromisso que eu assumi na hora que eu disse sim ao meu chamado vocacional. Foi num retiro espiritual. Nossa igreja tinha todos os anos, durante o tempo de carnaval, um retiro espiritual na Fazenda Navio, chamava assim.
E ali eu recebi o chamado de Deus. Eu tive plena consciência que Deus estava me chamando, né? É algo muito interior, né? É aquela voz dentro, né, do espírito, na alma, que a gente não sabe descrever, mas interiormente houve a convicção que o Senhor estava me chamando para o ministério, para ser uma missionária. E aí eu pedi ao Senhor que Ele me desse uma palavra para confirmar. E Deus me deu uma palavra, Elias lançando a capa sobre Eliseu. Então eu entendi que eu estava recebendo de Deus naquele momento, né, o meu chamado. E na hora da mensagem, né, no culto à noite, quando o pregador fez um apelo, eu fui à frente e entreguei minha vida a Jesus para o serviço. Então eu trouxe comigo o compromisso de servir a Jesus dentro do propósito que Ele estabeleceu para a minha vida. A minha palavra que eu sempre tenho no coração, né, para os alunos, né, meu ministério é formação de líderes, né, novos vocacionados. Então eu sempre mostro esse comprometimento, né, compromisso com a vocação. E eu gosto muito de falar sobre vocação. E uma frase que eu sempre cito: não há nenhum laço de amor mais forte do que o laço da vocação. Porque na hora que você recebe esse chamado divino, não tem outra forma de viver, não tem outro estilo de vida, não tem outra alegria, prazer maior no coração, a não ser cumprir a missão que Deus lhe deu. Então isso se chama compromisso, e esse compromisso requer entrega absoluta. Eu gosto dessa palavra. Há muitos que dizem que entrega a vida para Jesus, mas, né, há reservas no coração. Então o compromisso é a entrega absoluta. Absoluta quer dizer, eu quero fazer somente aquilo que Deus planejou para mim. Eu não quero me envolver com outra coisa que contrarie esse compromisso. É isso que esteve na minha bagagem quando eu vim, né, para o Betel para estudar, e é isto que permanece até hoje. Sem o compromisso, a gente não serve com total plenitude de vida e não pode exercer um ministério pleno, porque Deus nos chama para uma vida plena, uma vida de total submissão a Ele. Então qual foi o seu destino? Saiu de Campina Grande e foi para João Pessoa para estudar aqui. O Betel estava começando uma nova fase, porque o Betel, agora em outubro, 28 de outubro a 1º de novembro, está completando 90 anos. Eita, vamos ter uma grande festa. Vamos ter uma grande festa. Estamos convidando você, todos os ouvintes. Obrigado. Né, nosso templo, né, a gente chama a Capela ali de Almeida de Menezes, ali no Alto do Mateus. Nós vamos ter ali 4 dias de festa.
né? Agora no sábado, que é 1º de novembro, vai ser no Espaço Gospel, ali na Epitácio. Nós estamos comemorando os feitos de Deus em Betel. Então eu vim para a primeira turma, eu sou da primeira turma do Betel brasileiro, porque o Betel tem 2 fases na sua história. Betel nasceu com Ernestine Horn, uma missionária canadense que veio pela missão UESA trabalhar em Curemas. Vê só, saiu de Toronto, 30 graus abaixo de zero, para 42 acima, ali em Curemas. Depois de 4 anos evangelizando, ela abriu em Patos o Instituto Bíblico Betel. Depois ela trouxe para a capital Dona Lídia Almeida de Menezes, né, professora Lídia. Ela veio estudar. Depois de alguns anos de ministério, ela assumiu a liderança quando a UESA saiu. E eu sou da primeira turma de Betel brasileiro, que aí se tornou brasileiro. E fiquei trabalhando ligada ao Betel, mas eu passei 4 anos em Recife, mas Dona Ernestine não estava mais em condições de ensinar, porque ela estava com arteriosclerose. Aí Dona Lídia me convidou e eu assumi as cadeiras de Dona Ernestine, as análises bíblicas, né, e método de estudo bíblico. E depois de 15 anos ensinando aqui no Betel, em João Pessoa, eu fiz pedagogia na UFPB e assim que terminei o curso, Dona Lídia me deu a coordenação do ensino. Então eu atuei como coordenadora acadêmica também durante 15 anos. E aí veio o convite, né, para eu ir para São Paulo. Lá eu dirigi o Betel, a primeira extensão do Betel, em São Paulo. Então eu tive a graça de dirigir o seminário por 28 anos, servindo a igreja evangélica e muitas organizações, porque eu me envolvi com o movimento missionário brasileiro. Essa saída sua do Nordeste para São Paulo, evidentemente, foi um momento de tensão, de choques, descobertas em São Paulo. Como é que foi essa chegada dessa nordestina lá em São Paulo para tocar esse projeto? Olha, eu falei antes de compromisso. Então, quando a gente se compromete, a gente se dispõe aos desafios. Não tenha dúvida que foi um grande desafio, né, por ser mulher, porque pensando em educação teológica, não é comum, né, uma mulher estar na liderança de um seminário, por ser nordestina, né, porque há certas dificuldades, né, do sulista, do São Paulo, do paulistano, né? Principalmente há 30 anos atrás, né? Hoje já mudou um pouco, mas assim, há aquele choque entre a cultura. Mas o que acontece é que quando a gente tem consciência que é Deus quem está no comando, a gente enfrenta os desafios. Então eu enfrentei com muita consciência de que se Deus está no comando, então Ele dá êxito. É com essa confiança, né, que a gente se entrega
para enfrentar os desafios. E Deus me deu graça. O Betel ali foi reconhecido, ele é reconhecido como um seminário que tem um nível de qualidade acadêmica, que serve a diversas denominações, e Deus nos deu a graça de adquirir uma sede para o Betel ali no centro de São Paulo. Nós estamos na Rua São Bento, em frente o metrô São Bento, dentro de um prédio comercial, que não é muito comum, né? O seminário está dentro de um prédio comercial. Mas foi ali que Deus nos colocou, né? Claro que Deus usou um pastor, que foi ele que convidou o Betel para chegar lá. Dona Lídia não planejou, mas ele conheceu o Betel e ele começou um trabalho naquela época com pessoas que queriam estudar teologia, e ele chamou o Betel. E depois ele disse para Dona Lídia: manda Duvalina, porque o seminário aqui não tem cara de Betel. E Dona Lídia então me falou para mim, na hora que ela disse: olha, o pastor Flávio está querendo que você vá. Eu disse: eu vou orar, mas dentro de mim já tinha uma convicção, que era o plano de Deus. Então eu enfrentei com essa consciência. Eu gosto de dizer para as pessoas, olha, eu falei, guarda essas palavras: compromisso, entrega absoluta, consciência da vontade de Deus. Você precisa ter essas palavras norteando as suas decisões, né? Meu querido irmão, guarde essas palavras, porque quando a gente entende que Deus está chamando, a gente enfrenta os desafios e vai percebendo a ação de Deus. A gente tem que ter percepção. Paulo pede para os Efésios essa percepção, né? A Filipenses, capítulo 1, verso 9, ele pede que o amor cresça em percepção. Percepção é a capacidade de você ver o contexto, ver as coisas dentro da perspectiva de Deus. Então vamos pedir a Deus: eu quero percepção espiritual, porque quando você olha para o contexto, mesmo ele sendo adverso, você pode ter o olhar do agir de Deus. Aí quando você percebe o agir de Deus dentro desse contexto desafiador, você se ergue. Não, Deus está aí. Então, se Ele está aí, as coisas vão ser bem-sucedidas, né? E outro texto que eu quero lembrar para você, meu irmão, é o de Neemias, capítulo 2, verso 20. O texto diz assim: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Então a gente confia que Deus está no comando. Se Ele está, só tem bom êxito. Ele não vai nos levar ao fracasso, Ele vai nos levar à vitória. Professora, e qual foi a importância do Seminário Betel em sua trajetória, sem que isso limitasse a sua identidade? O Betel, por ser interdenominacional, né? Aí alguém que está nos ouvindo pode dizer: não, mas o Betel tem igrejas. Mas o Betel tem igrejas e é um setor do Betel, né? O Betel, o Instituto Bíblico Betel Brasileiro, tem 5 organizações. Então, eu trabalho com o Centro de Educação Teológica e Missiológica do Betel Brasileiro. E pelo fato de nós termos essa visão interdenominacional,
E eu gosto de dizer, interdenominacional não é só porque a gente tem alunos da Assembleia de Deus, batista, presbiteriano, congregacional. Eu sou congregacional. Não é por isso apenas, né, que nós dizemos que somos interdenominacionais. É porque nossos diretores, professores também são. Né? Por exemplo, a diretora do seminário do Betel, aqui no Alto do Mateus, que é nossa sede, ela é presbiteriana. O diretor do nosso seminário em Cabo Branco é batista, pastor Luciano. Então, essa visão, ela dá um desprendimento, né, para a gente não se arraigar apenas a uma denominação, a uma igreja, e também não se arraigar para servir apenas àqueles da obra betelina, de jeito nenhum. Então, essa visão me deu a oportunidade, né, de servir a igreja evangélica e também de servir ao movimento missionário brasileiro. Nunca tive problemas com nenhum grupo. Eu lembrei que em 2002, eu registrei no meu diário, eu servi a 35 igrejas de diferentes denominações naquele ano. E servi a 10 centros de treinamento missionário. Treinamento missionário. Eu dei aulas na Jami, lá em Belo Horizonte, da Convenção Batista. Dei aulas no programa da Convenção Batista Brasileira. Dei aulas na Kairos, a Missão Antioquia, fiz parte da diretoria da Antioquia, sou conselheira do movimento de mulheres de ação global, sou conselheira do movimento de mulheres em ministério, trabalhando assim com diversos grupos, porque é reino de Deus. Meu irmão, quando a gente tem o olhar para a obra de Deus como reino de Deus, a gente não se apega a grupos, a gente não se torna sectarista. Uma preocupação que eu tenho, né, que às vezes a gente se apega demais à denominação. Eu tenho compromisso, né, com a minha história, né? Eu sou congregacional, mas o apego, o demasiado, que quer colocar, né, a minha igreja acima da outra, a mais certa, a teologia mais correta. Meu irmão, é reino de Deus. Reino de Deus é mistério. Jesus falou que é mistério. E nas suas parábolas, ele falou o mistério do reino. Paulo fala o mistério da igreja. Pode ver quantas vezes Paulo fala como mistério. O que quer dizer isso? Mistério não quer dizer coisa misteriosa. Mistério quer dizer que a verdade divina, que o agir de Deus no mundo, não apenas na igreja, no mundo, ele é expressão do reino de Deus. E ele é uma verdade que a gente não pode decifrá-la para dar a compreensão a nível da razão e da lógica. Por isso Paulo disse que é mistério. Por isso a palavra nos traz a essa busca de uma verdade que ela não é misteriosa. Veja, cuidado com esse termo, né? Eu estou dizendo que ela ultrapassa a razão e a lógica. Por que ultrapassa?
Porque como é que você pode, com os argumentos teológicos, decifrar o caráter perfeito de Deus? Não, Deus não é objeto de estudo. Deus é objeto de fé. Aí quando a gente crê, a gente vai estudar. A teologia é para estudar a verdade de Deus, respeitando a grandeza e infinitude da pessoa divina que nos leva à adoração. A teologia deve nos levar à adoração. Esse Deus tão infinito que eu procuro compreender e uso a lógica e a razão para compreender. Mas meu espírito me leva a desvendar o mistério além daquilo que o argumento humano pode me dar. A argumentação humana não tem pressupostos para nos dar a condição de dizer, eu vou crer porque entendi. Não, você crê porque o Espírito Santo revelou ao coração. É por aí que a gente caminha. Enquanto essa identidade de teóloga, a senhora fala de muitas denominações nessa sua relação, nesses seus contatos, nessa sua rede construída ao longo de sua trajetória, e eu sei que existem muitas mulheres ouvindo neste momento que gostaria de saber disso. Como é que foi esse desafio, essa construção em um Brasil que não tinha essa visão, de uma igreja que não tinha essa visão de teóloga? Mulher. Verdade, é verdade. Eu escrevi uma carta de princípios para o Betel, né, e eu coloquei ali que o Betel estava além do seu tempo, né? Porque quando Dona Lídia assumiu a liderança do Betel, era só para mulheres, né? O Betel, na primeira fase, né, do Betel canadense, era a primeira fase só mulheres. Por quê? Porque era internato. Dona Lídia assume o internato, esse modelo de trazer as pessoas para morarem em comunidade. Então, era somente mulheres, né? Porém, em 1983, veja, né, quantos anos depois, Betel nasceu em 35, né? O Betel com a Ernestine, 35. Dona Lídia assumiu 69. Aí a gente olha só em 83 que Dona Lídia recebeu o desafio de abrir para os homens, porque ela contava que pastores disseram, nós queremos uma formação de obreiros com a disciplina que o Betel tem, né, com esse modelo. E aí vieram os homens e ela teve ela contou isso, ela tinha dificuldade de pensar, né, que ela estaria preparando homens, ela como mulher. Mas o que acontece? Nesta época, o Brasil estava vivendo a renovação espiritual. O Betel brasileiro é fruto da renovação espiritual, né? Ninguém pode desconhecer ou negar que o Brasil recebeu uma visitação do Espírito Santo. Podemos dizer até que houve um avivamento, não dentro dessa percepção que alguns querem colocar. Não, avivamento não houve. Houve o mover do Espírito. E a igreja brasileira, da década de 70 para a década de 80, ela cresceu 150%.
foi o crescimento maior do que o crescimento de nascimento no Brasil, né? Então veja, houve o mover do Espírito Santo, e com esse mover do crescimento da igreja, o Espírito Santo é um espírito missionário. Então houve o desenvolvimento do movimento missionário brasileiro. Nós somos hoje, né, a nação que mais envia missionários de toda a América Latina. Somos quem mais tem agências enviadoras. Somos quem mais tem cursos de missiologia. Então, houve um mover do Espírito que quebrou barreiras denominacionais também. E essas barreiras quebradas surgiram também. Com essas barreiras quebradas, surgiram igrejas independentes. Você sabe, as igrejas independentes hoje no Brasil, ela é com muitas faces, né? A gente gosta de dizer assim, a igreja brasileira tem muitas faces, e tem mesmo. Então, com essa abertura da igreja no mover do Espírito Santo, a mulher foi tendo ascensão. Por quê? Porque também nós estamos dentro de um desenvolvimento cultural. O Brasil passando por desenvolvimento dentro das universidades. Você veja que antes nós não tínhamos a presença de mulheres na política, a mulher dentro das empresas, com lideranças, né, dentro das universidades, não tínhamos. Então, o desenvolvimento social que trouxe esse desenvolvimento cultural foi quebrando alguns preconceitos, e isso influenciou a igreja. Porque influenciou a igreja, então nós vemos que há mais abertura para a mulher. Mas eu queria ainda lembrar que nós temos que ler a história, não é? E a nossa história da igreja evangélica, ela teve esse desenvolvimento, década de 70 até agora, mas também, né, nós temos um declínio desse mover do Espírito, infelizmente. E aí nós já estamos vendo, né, um tradicionalismo que se volta, né, para impedir a participação da mulher dentro da igreja. Então, alguns segmentos da igreja evangélica brasileira, né, se levanta para impedir, né, que a mulher tenha a facilidade, tenha a oportunidade, né, de pregar, de dirigir seminário. Tem certas... já tem havido mudanças com relação a isso, mas eu quero mostrar que no Betel, com a graça de Deus, não é só Betel, mas no Betel, porque eu represento, né, essa proeminência da mulher em seu ministério, em suas ações, tem um toque diferente. Porque eu digo toque diferente. Um dia um rapaz me perguntou assim: como é que você formou tantos pastores? Em São Paulo, só da Igreja Batista do Povo, nós formamos 80 pastores. Como é que é isso?
Eu falei para você que Deus tem seus mistérios. Para mim, é isso. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz em Gálatas que Deus, ele não faz essa distinção de homem e mulher. Agora nós, na nossa cultura, nós fazemos. Então, por que a palavra não faz? Nós somos conscientes que Deus usa e Deus dá autoridade. Eu disse para aquele moço, você sabe por que as pessoas aceitaram Durvalina na liderança do seminário por 28 anos em São Paulo, sem questionar que eu era mulher? Porque a autoridade do Espírito Santo estava sobre mim. A autoridade de Cristo. Eu vos dou autoridade. E a autoridade de Jesus, que Jesus nos confere para a missão, não é só para expulsar demônio, não. A autoridade que Jesus dá é para você ultrapassar os questionamentos humanos, a cultura, as idiosincrasias que reina entre alguns grupos. A autoridade do Espírito, é o Espírito quem age. Perfeito. Infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Ainda tinha aqui mais 10 perguntas, mas assim de forma muito mais sucinta, né? Mais sucinta. Qual o seu versículo? Nada, sem problema. Eu acho que essa sua palavra nesse momento ela foi oportuna e tinha que se delongar mesmo. Não teria como falar com menos palavras. Qual o seu versículo favorito? Eu tenho 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 10. A palavra diz assim, o apóstolo São Paulo: pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça de Deus não é vã para comigo. Meu irmão, é graça. Tudo é graça. Se você se apropria da graça, você é consciente de quem você é. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça de Deus vai agir poderosamente na sua vida, porque ela não pode ser vã. Qual o lema que acompanha a sua jornada? Meu lema está em Salmo 138:8. A palavra diz assim: aquilo que o Senhor tem determinado para mim, o propósito de Deus para minha vida, Ele levará a bom termo. De tudo que viveu, o que mais emociona ao lembrar? O que mais me emociona é que Deus nunca deixou de me proteger nas minhas caminhadas, e Deus nunca deixou que eu tivesse falta alguma. Eu sou uma mulher solteira por determinação divina, já tenho 53 anos de ministério, 75 de vida, e o que me emociona é ver a graça de Deus operando na minha vida todos os dias. Qual foi o momento mais difícil que quase a fez desistir? O momento mais difícil é você enfrentar as oposições humanas, mas nunca foi tão forte para me fazer desistir. Perfeito. Quem foram os anônimos? É até um tanto assim, mas essa pergunta: quem foram os anônimos que a sustentaram em oração e fé? Primeiro, meu pai, ele dizia que eu estou dizendo que ele já faleceu, né? Mas ele falou que eu era a pedra de brilhante da coroa dele. Meu pai, que eu tenho consciência, né, que orava por mim. E hoje eu tenho pessoas que são intercessoras, há um grupo de mulheres que a gente faz parte desse
que eu falei, grupo de mulheres. Qual o legado que a senhora deixa para as futuras gerações? Meu legado é: viva a vida de Cristo. Esse é o legado. Porque meu ministério é formar homens e mulheres para assumir a vocação. Então, formar. Esse é o legado. Eu trabalho com 25 polos do Betel e todos os diretores sabem que o legado é formar o caráter de Cristo na vida do aluno para que ele se comprometa em ser um obreiro que não tenha de que se envergonhar. Está lá no texto. Caráter. Esse é o legado. E maneja corretamente a palavra da verdade. É dar um ensino de qualidade que forme e capacite aqueles que o Senhor vocacionou. Por fim, a nossa última pergunta é: como a senhora gostaria de ser lembrada? Como uma mulher que deu a vida para Jesus e cumpriu a missão, a missão que dele recebeu. Eu quero ser lembrada como uma mulher que se comprometeu com a missão que recebeu do Senhor. Professora, estou emocionado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Infelizmente, a nossa desculpa aí aos nossos ouvintes, não foi possível fazer a transmissão também pelo YouTube, mas certamente nós tivemos, professora, em título de relato para a senhora, cerca de 90 a 100 cidades que acompanham a Rádio CPAD na região metropolitana de João Pessoa, lhe acompanhando. Nós temos tido assim um retorno fantástico nessa emissora. Deus tem feito desse ministério algo especial para a igreja local. Eu agradeço, meu irmão Felipe, por você ter me convidado, por me dar essa oportunidade de estar aqui no seu programa. E meu desejo e oração é que esse programa, e não apenas esse, mas a rádio FM CPAD, possa alcançar a muitos com um programa de qualidade para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado, irmã. Deus lhe abençoe em sua jornada. Eu hoje que agradeço.